E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que com certeza futuramente, futuro próximo, será cobrado em provas que exigem conhecimentos gerais em relação a atualidades. E também é um forte assunto para se candidatar a ser tema de redação, tanto para concursos públicos quanto para vestibulares, Enem e tal, sobre o coronavírus. Eu irei fazer uma síntese aqui nesse vídeo com os pontos mais relevantes. Atualmente, no Brasil, tem um brasileiro que chegou da Itália, está confirmado que ele está com o coronavírus. Vamos lá. Antes, eu vou imaginar uma questão de prova. Vamos lá, imagine uma questão de prova, situação hipotética. O novo agente do coronavírus, chamado de coronavírus SARS-CoV-2, foi descoberto no fim de dezembro de 2019, após ter casos registrados na alternativa A, Coreia do Sul, alternativa B, China, alternativa B, alternativa C, Tailândia, alternativa D, Coreia do Norte. E aí, em qual país surgiu essa epidemia no mês de novembro de 2019? Coreia do Sul, China, Tailândia ou Coreia do Norte? Um assunto que pode ser cobrado em prova. A resposta é China. Então já é um assunto que você deve guardar, uma informação que você deve guardar. E o coronavírus, no caso, ele não surgiu agora no mês de dezembro. Mas vamos lá, tem os tipos de coronavírus conhecidos até o momento são: o primeiro foi o alfa coronavírus, beta coronavírus, SARS-CoV, que é o causador da síndrome respiratória aguda grave, MERS, causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, e o atual SARS-CoV-2, novo tipo de vírus do agente coronavírus, chamado de coronavírus, que surgiu na China. Memorize isso, surgiu na China em 31 de dezembro de 2019. Então, informação muito importante. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública, óbvio, né? Como a síndrome, primeiro, respiratória aguda grave, SARS, segundo, identificada em 2002, e segundo, a síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS, identificada em 2012. Outra possível questão de prova. Suponha, alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública, como item 1, síndrome respiratória aguda grave, identificada em 2002, e item 2, síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS. Não precisa se preocupar, eu estou aqui no site do Ministério da Saúde e eu vou deixar o link com as informações pormenorizadas aqui na descrição do vídeo para depois você ver com mais calma. Deixa eu ver aqui mais. Como o coronavírus é transmitido? São os pontos mais relevantes. Através de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Então, essa é uma das formas que ocorre a contaminação.
Como é feito o diagnóstico do coronavírus? É um assunto também importante. Como saber? O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro. É necessária a coleta de 2 amostras na suspeita do coronavírus, ou seja, é feita a primeira e depois é feita a segunda para a confirmação. Em relação ao tratamento, não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humano. No caso do coronavírus, é indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como, por exemplo, uso de medicamento para dor e febre, antitérmicos e analgésicos, uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxílio do alívio da dor de garganta e tosse, colocaram aqui errado. Quais os sintomas do coronavírus? Também é bom saber. Principais sintomas: febre, tosse, dificuldade para respirar, sobretudo. Como prevenir? Há muitas pessoas que estão correndo às drogarias para comprar máscara e tal, andar com máscara na rua, mas no Brasil não há essa necessidade. Mas isso é mais em relação ao profissional da área de saúde. O que é imprescindível é que lave bem as mãos, use com sabonete, use álcool gel, ter as devidas precauções para evitar a contaminação. Agora, quais as consequências que o coronavírus tem causado? Isso é muito importante a nível de prova. Quais as consequências? Primeiro, em relação ao turismo, sobretudo ao turismo asiático. Então, afeta bastante, pois muitos comércios, principalmente lá na Ásia, na China, estão praticamente parados, porque não há mais um movimento como antes de turismo. Em relação a cruzeiros marítimos, cruzeiros também está havendo muito problema, ocorreram muitos contaminados, então há países que inclusive não querem aceitar, no caso de cruzeiros, o turismo, pois eles temem que existam pessoas contaminadas e possam afetar muitos ali do país em si. Também em relação a equipamentos, porque há muitas peças que são importadas da China. Então, com isso, acaba afetando muito, por exemplo, empresas relacionadas com telefones celulares, impressoras, e como essas peças não chegam, também acabam afetando a economia aqui no país, não só no Brasil, mas em vários países. E também com isso ocorre a alta do dólar, a Bolsa de Valores teve uma queda, devido ao fato de que as importações e exportações no mundo todo estão tendo um impacto negativo referente a essa doença. Então é algo muito que está afetando geral no país, sobretudo em relação à economia. E também tem um dado interessante, que entre os mortos, segundo o jornal The New York Times, a maioria dos mortos são idosos. Por exemplo, aqui diz o seguinte: ainda segundo o jornal, a análise mostra que antes de contrair o coronavírus, a maioria das vítimas tinha doenças como cirrose, hipertensão, diabetes, mal de Parkinson. Isso em relação aos idosos. Já em relação às crianças, há um índice pequeno de mortes. Então, é um assunto muito importante que certamente vai ser cobrado em provas, conhecimentos gerais referentes a atualidades, também em vestibulares, tanto para vestibulares, redação também para concursos. Então procure saber os pontos mais relevantes, quais as consequências, onde surgiu, quais os tipos de
específicos que podem causar o coronavírus em relação à saúde da pessoa. Como prevenir? Então tenha em mente uma ideia central para que você saiba argumentar no dia da redação e saiba responder as questões de provas. Então é isso aí, se cuide, pessoal, lave as mãos, Deus abençoe vocês, bons estudos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, bons estudos, saúde e fui!